Vocês sabem que eu amo artes e que eu também amo viajar, então não tem nada melhor do que juntar esses dois universos. Eu faço diários de viagem desde que eu tenho 15 anos e hoje a gente vai falar de todos eles. Eu vou mostrar rapidinho cada um deles e dois que são os mais recentes eu vou mostrar bem de perto e a gente vai conversar sobre todos os formatos possíveis, coisas que eu já testei, que eu gostei ou que não dão tão certo. Pra assim, quem sabe, você fazer o seu. E se você não viaja, não tem problema, dá pra pegar essas ideias e fazer pra várias coisas, pra passeios, pra aniversários, memórias com amigos, shows. Dá pra fazer esses álbuns de fotos chamados scrapbooks de qualquer coisa mesmo. Num próximo vídeo eu posso trazer mais exemplos e ideias pra vocês de colagens que dá pra fazer. Mas hoje é sobre viagens. Então esses são todos que temos. Esses são os mais antigos, então nesse aqui eu tinha 15 anos e nesse eu tinha 17. Ambos a ideia era escrever como um diário mesmo. Só que a grande questão que eu tenho até hoje com esses de escrever é que nem sempre eu tenho tempo. Essa aqui foi uma viagem bem corrida. Aqui no final eu colei algumas fotos e os tickets dos parques, coisas do tipo. Então já tenho uma ideia aqui de um começo de scrapbook, que é essa ideia de você fazer um álbum, de você guardar suas memórias mesmo. Então aqui, olha, era só pautado, eu fui colando no final, assim, jogado mesmo, com alguns adesivos no meio, bem simples. Depois eu fiz um intercâmbio de 2 meses, então por isso que esse caderno cheio aqui era muito importante pra mim colocar todas as memórias, porque era uma fase muito importante da minha vida, a primeira vez que eu tava morando sozinha e tudo mais. Foi no Canadá, então aqui tinha todas as minhas informações. E de novo, é um escrito. Nesse aqui eu já comecei a fazer alguns desenhos no meio, colocar fotos durante, tem até embalagem de comida aqui, adesivos. Eu vou passar meio rápido, gente, só porque é um diário, então é bem pessoal, né? Aqui eu tô falando então de um dia que eu levei comida brasileira pros meus amigos e cada um trouxe do seu país, então esse aqui era coreano. Aqui é um outro passeio que a gente fez como turma. Então aqui eu colei a embalagem e assim a gente vai tendo ideias do que a gente pode colocar. Ou seja, qualquer coisa e tudo. E de novo, no final, o que sobrou da viagem de foto, eu fui colando aqui no final. Aqui são só fotos no caderno pautado. Meus amigos, uma moeda, mais embalagens. Eu falando que esse não era muito bom, esse era. Aqui no final eu coloquei literalmente qualquer papel que sobrou ou documento. E aqui eu guardei cartões de Natal que eu ganhei da minha host family. E é basicamente isso. Esses são os primórdios dos meus diários de viagem. A seguir temos esse aqui, que eu acredito que é de 2018, que eu mostrei aqui no canal. Era um caderno craft, olha, sem nada, eu coloquei essa fita. E eu mostrei começando aqui no canal. Aqui sim eu comecei a me jogar mais e deixar a coisa mais artística. Eu não fiz isso durante a viagem, porque de novo era uma viagem corrida. Mas aqui eu fiz então uma pinturinha inspirada em La La Land, porque foi uma viagem pra Los Angeles que eu fiz a trabalho. Ah, aqui quando eu desenhava estranhos no aeroporto. Isso aqui foi um vídeo que viralizou, inclusive. E esse aqui é quando começa a ficar interessante as coisas. Então eu de fato tenho fotos, eu tenho memórias escritas, o nome da galera, meio que o meu roteiro pra eu me lembrar depois. A Maju aqui, a Sofia. Nossa, gente, foi muito legal essa viagem. Eu conheci cantores que eu gosto, youtubers, foi bem especial. Muito adesivo, intervenções, washi tape, desenhos, o DJ Marshmallow. Essas fotos eu imprimi na gráfica, mas em papel sulfite mesmo, um pouquinho mais grossinho, mas coisa bem simples e ficou linda essas fotos. Eu gosto muito da impressão que eles fizeram. Nesse mesmo caderno eu também fiz a minha viagem seguinte. Então aqui, escrito, papéis. Não se preocupem que os próximos eu vou passar mais devagar, é só que esse aqui já tem no canal, então a gente pode ir mais rápido. Isso aqui sempre cai. Esse aqui tem até desenho digital que eu fiz e imprimi. Essa viagem toda também tá aqui no canal, é muito especial pra mim. E terminamos. Esse caderno eu deixei ele assim mesmo, pobre coitado. Mas de novo, era o começo de tudo. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Esse era um caderninho que já foi da minha loja, hoje já faz muitos anos, então já saiu de linha. Mas esse é o meu diário de viagem da minha primeira expedição Femingos, que foi pro Jalapão. Então toda viagem eu faço esses postais pra dar pros viajantes, com uma mensagem, e adesivos. Então eu já coloquei aqui. Eu adoro colocar coisas escondidas. Aqui, de novo, fiz depois, quando eu já voltei de viagem. Então você pode até fazer anos depois, se você quiser. Bastante usando caneta branca. Sempre que eu uso papel craft, eu amo colocar caneta branca. Fica muito fácil de fazer. E nessa viagem eu fui escrevendo alguns textos e poemas, legendas de foto mesmo, que acabaram se tornando o meu relato da viagem no meu celular.
E depois eu vim aqui e escrevi num papel e coloquei dessa forma mais escondidinha. Essa viagem foi muito especial. Aqui de novo, mais texto, as fotos correspondentes. E aqui, ó, até lápis de cor, qualquer coisa, gente, vale. Dá pra super soltar a criatividade. E pra mim, o que é muito importante nessas viagens é eu conseguir lembrar das memórias mesmo, sabe? Então eu seleciono as fotos que vão me ajudar a conectar os momentos que eu quero, enfim, lembrar para a posteridade. Eu gosto muito quando é expedição com bastante gente, eu fazer uma página com o nome de todo mundo, porque claro, anos vão se passar, então quando eu for velhinha e eu precisar saber o nome de cada um, vai estar escrito aqui. Aqui tem uma viagem que eu fiz com os meus amigos, tipo a gente foi para um apartamento na praia em 2019. E é isso, bem direto ao ponto. E esse aqui, na verdade, é de uma publi que eu fiz na época, mas é um passeio lá em São Paulo. Então, aqui é o Beco do Batman. Também outra ideia de colagem que dá pra fazer. Próximo. A segunda expedição Femingos foi pra Amazônia. Então, o que eu fiz? Eu achei esse livro lindo no sebo, mas que já era bem antigo, claro, né? O nome dele é Chamado da Selva, o que combina muito com o tema da viagem. Olha, ele é muito lindo. As páginas já estavam amarelas, já tava me dando uma rinite, mas eu decidi, sabe o que mais? Vou fazer o meu diário de viagem aqui dentro. Pois bem, esse é um jeito também, ficou muito especial de contar a história dessa viagem. Aqui de novo o postal que eu fiz na época. E eu gosto também de colocar referências de onde cada viajante veio, né? Porque a gente se reúne pessoas aqui do canal mesmo, que me assistem, ou lá do Insta. Eu abro a viagem e qualquer pessoa pode se inscrever pra ir. Então vem gente do Brasil inteiro, assim, a gente já teve de vários lugares diferentes. Nessa edição aqui, então, tinha gente do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E todos fomos parar no meio da floresta amazônica. Então aqui tem uma foto no nosso grupo inteiro e a coisa começa a ficar bem interativa. De novo, comecei a marcar onde veio cada um. E aqui tem algumas coisinhas escondidas pra eu lembrar. Eram 13 viajantes, 2 guias incríveis e muitas pessoas queridas no caminho. As datas pra eu lembrar quando aconteceu, não é mesmo? Aqui mais fotos. Quando não cabe uma foto, eu não acho um lugar pra colocar ela no layout. Normalmente eu coloco elas assim, mais escondidinhas, mas que eu possa encontrar depois. Mais uma vez estarei passando bem rapidinho, porque tem um vídeo completo aqui no canal. Aqui eu usei interferências até do próprio livro, essa é uma imagem do livro. E esse foi o fim dessa viagem aqui. Próximo. A gente tá no ritmo bom. Então agora a gente dá uma pausa nas expedições e essa é uma viagem que eu fiz com a minha melhor amiga. A gente estava em Portugal e a gente fez uma road trip pelo país, porque a Cami estava morando lá. Esse aqui também é um livrinho que eu achei no sebo e decidi fazer dentro dele. É inclusive um livro em inglês, eu achei bem baratinho lá. Aqui é o papel do nosso itinerário, que foi escrito à mão. Esse papel aqui eu precisava colocar, porque ele conta todo o nosso plano de uma forma muito lúdica, a Cami que fez. E mesmo o livro sendo minúsculo, eu consegui dar um jeito. E esse aqui eu já comecei, na época eu já tinha, né, o livro de recortes viagem, que foi feito pra isso. Então, como é um livro pequenininho, foi muito fácil de preencher, foi muito gostoso de fazer. Essa é uma dica super importante se você quer começar algo, mas acha que é muito trabalho. Pega um caderno pequeno, um livro pequeno, porque daí fica bem mais fácil de preencher e de você gostar. E de você também terminar o mais rápido possível, porque eu gosto muito de completar o máximo que eu conseguir do livro, sabe? Eu não gosto de deixar muito parado pela metade, como é o caso daquele caderno craft primeiro que eu mostrei pra vocês. Esse aqui tem toda uma história por trás, por favor, quem pegou a referência. Eu amo, sou muito fã do Diário da Princesa. Vocês podem já ter notado, já fiz várias referências aqui no canal. E esse aqui eu também usei bastante papéis que eu fui pegando durante a viagem, panfletos. Esse aqui era aquele papel que colocava na bandejinha, sabe? Gosto também muito de recortar certas fotos, então aqui eu recortei só o prato de comida, aqui também, pra não ficar todas as fotos quadradas. Aqui tem tipo piadas internas, memórias, aqui do meu aniversário. E essa foi mais uma viagem. Agora sim, vamos olhar de perto esses dois. A princípio eu ia fazer um vídeo pra cada um separado, mas já passou tanto tempo que eu achei melhor colocar nesse aqui mesmo. Então eu vou começar, na verdade, por esse aqui. Ambos são cadernos Empório Femingos, se vocês notaram. E esse aqui até hoje é o que eu fiz mais scrapbook, é álbum de fotos mesmo.
bem elaborado, mas é que fica muito fácil com esse caderno, porque esse caderno aqui ele já vem com as folhas estampadas no fundo, né? Então fica muito mais fácil preencher. Então aqui no começo ele tem esse bolsinho pra você guardar seus papéis, coisas que sobraram, coisas de viagem. Tem até uma sacola aqui numa loja que eu fui. Aqui tem até algumas fotos que sobraram e cartões postais. Pois bem, essa é uma viagem que eu fiz em 2020, antes da pandemia com a minha irmã. Foi uma Eurotrip, foi muito legal. Mas logo em seguida, quando a gente voltou, era pandemia, tudo começou. Então eu demorei anos pra fazer esse álbum aqui, ele ficou pronto recentemente. E isso aqui é uma coisa muito interessante que vocês vão ver. O que eu fiz? Eu anotei toda essa viagem, eu fiz um diário por escrito mesmo, no meu celular, nas notas, porque, de novo, era corrido. Então era o jeito que eu achei mais prático, eu podia estar no barco, no trem, o que fosse, anotando. E depois eu imprimi e eu furei as folhas. Eu usei esse papel aqui, eu amo, é aquele... Meu Deus, esqueci o nome. Pólen. Papel pólen, eu amo porque ele não é branco, sabe? Ele é um pouquinho mais bege. Eu imprimi então tudo nesse formato A5, que é o formato desse caderno. Furei com um furador de círculo e usei uma tesoura pra cortar. Por quê? Dessa forma eu consigo encaixar nesse caderno, que ele é feito pra isso, ele é feito pra você colocar, tirar as folhas de ordem. E essas folhas estampadas que vem no caderno já são assim também, elas já são, ó, furadas, pra você conseguir trocar tudo de ordem. Então fica muito mais fácil você fazer um diário de viagem, porque você pode, se você lembrou depois que tal passeio veio antes ou depois, você pode literalmente mudar de ordem. Então essa viagem passou por Londres e eu e minha irmã, a gente sempre foi muito fã de Harry Potter, faz muito parte da nossa história, até como irmãs. Então a gente queria visitar alguns dos pontos turísticos que tem, tipo os estúdios. Eu queria muito ver a peça que tava tendo lá em Londres. Então, por isso que vocês vão ver que é bem temático de Harry Potter mesmo. Esse aqui é do livro de recortes Magia. Aqueles que não acreditam em magia nunca irão encontrá-la. Aqui, então, a peça que eu falei pra vocês. Esse tem bastante adesivo, eu joguei até tinta, eu tava muito empolgada. Os tickets. E aqui é uma questão, assim, bem estética mesmo. Eu queria que fosse um álbum divertido, gostoso de olhar, bem scrapbook. Até porque eu já tinha escrito em formato de diário o que eu queria lembrar mesmo. As memórias estão por escrito. Então aqui eu podia me divertir mais e deixar bonito mesmo. Várias técnicas de scrapbook, tipo deixar algumas coisas mais altas, alguns recortes. Essa aqui é uma loja que é muito especial pra mim, porque Mina Lima são os designers gráficos de Harry Potter e foi quem me inspirou a entrar no design. Inclusive, um deles é brasileiro, que é o Eduardo Lima, então eu fui na loja deles e foi muito especial pra mim. Essa é toda uma composição só em homenagem a eles. Londres, aqui já é uma coisa mais simples, com caneta e desenhandinho, como eu fazia no passado. Brighton é a cidade de uma das minhas youtubers favoritas, que é a Zoella, que eu assisto há muitos anos. Então foi muito especial poder ir lá e conhecer a cidade, que eu amei, inclusive. A gente foi pra Edimburgo com o nosso amigo, foi perfeito. Sério, recomendo muito. A Escócia é um lugar muito subestimado. Aqui algumas memórias da festa que a gente foi. Aqui partes interativas. Então tem algumas fotos que ficaram de fora. Bilhetinhos, tudo eu coloquei nesse bolso que eu criei com um mapa, usando livros de recorte, como sempre. Chegamos em Paris, eu coloquei até um alfinete de segurança, eu tava inspirada nesse dia. Aqui é tudo bilhetinho do metrô. Aqui sim, nem se fala, tem uma foto só e o resto é tudo só recorte, só colagem, dá pra se divertir muito. E o que eu fiz é que eu tenho várias dessas folhas que eu imprimi dizendo o que aconteceu, né? E elas normalmente ficam entre algumas dessas folhas. Eu tirei agora, de novo, pra mostrar pra vocês, por uma questão de privacidade, porque tem escrito, assim, de tudo mesmo. Então, eu tirei nesse momento. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa bizarra que aconteceu. Eu terminei de escrever, eu fui ver, né, anos depois, na hora de imprimir, o que eu tinha escrito nesse diário de viagem. E a coisa mais bizarra é que eu não finalizei a história. A última coisa que eu escrevi foi em Paris, então eu coloquei Paris, a cidade luz, a cidade em que ratos são grandes chefes de cozinha. É uma piada com Ratatouille. Mesmo com todas as desventuras possíveis e com todos os lugares fechados, entre parênteses, 1 hora por causa de muito vento, de vírus. Gente, eu terminei aqui, eu não completei a frase. A última coisa que eu tenho escrito no meu diário é a palavra vírus, o que é bizarro, porque de novo foi quando começou a pandemia, quando começou a chegar na Europa, deu tempo só da gente voltar, era março, foi bizarro. Literalmente a última coisa que eu escrevi foi vírus. A gente tava tendo vários problemas em Paris, assim, de ou muito vento, e daí o parque não tá aberto, os museus estarem fechados, até que enfim chegou o ponto de que as coisas estavam fechadas por causa do vírus.
Foram várias desventuras até que chegou nessa. E enfim, o resto da história que vocês já conhecem foram 2 anos traumatizantes em casa. Depois eu vou arrumar e colocar tudo aqui de volta. Mas então, isso é o que temos de 2020. Eu amo com todas as minhas forças esse álbum, até porque ficou um bom misto de ser bem profundo e detalhado na parte escrita e só visual e bonito na parte de fotos. E chegamos no mais recente. Esse caderno aqui, na verdade, é o meu travel journal oficial. Na hora que eu fui criar um novo travel journal, um novo diário de viagem pra minha loja como caderno, eu escolhi fazer isso aqui. Folhas em branco, de novo, é aquele papel que não é branco, sabe? É um begezinho gostoso. Lisas, pra você tanto poder escrever, quanto poder desenhar e colar foto, porque eu cheguei à conclusão que pra mim esse é o melhor formato que tem. Então, para as próximas, agora que eu tenho esse caderno, eu quero levar ele, escrever um pouco quando der tempo, ir colando foto e assim fazer tanto lá na hora, enquanto eu viajo, quanto poder depois chegar em casa e fazer o meu scrapbook aqui, usando o livro de recortes de viagem, que é o que nós temos aqui de exemplo. Pera, eu literalmente peguei um em branco sem querer. É isso que dá quando você tem muitos do mesmo caderno. Agora sim! Esse é o oficial. O outro é só um prop. Sério, até hoje eu não superei essa capa. Pra mim, a Rosa dos Ventos simboliza muito, além da bússola, né? Simboliza muito a minha intuição e, tipo, seguir o meu caminho, construir minha vida. E pra mim, viagens sempre são esse momento de vida, momento de transformação, sabe? Na minha humilde opinião, eu acho que não tem como você fazer uma viagem e voltar ao mesmo que você era, sabe? Você sempre se transforma e aprende coisas, porque você viveu, né? Você experienciou. Pois bem, aqui começa o nosso Travel Journal, no caderno Bússola, e é o Travel Journal da última expedição Flamingos que eu fiz até agora, que é o Lençóis Maranhenses, que a gente foi em 2022. Novamente, o postal que eu fiz pra eles. Então quem foi nessa viagem recebeu esse postal aqui, junto com um presentinho que sempre tem. E agora eu coloquei nessas cantoneiras pra eu conseguir tirar. Esse aqui é um adesivo que você compra pronto, mas também dá pra fazer essas cantoneiras de papel. Aqui então é só uma bússola, porque era aquela primeira página. Sabe quando você pula a primeira página porque é muita pressão? Foi isso que eu fiz. Então, essa foi a última coisa que eu colei, na verdade. E lá vamos nós. Essa foi a Expedição Flamingos 2022. Aqui a gente já começa com uma foto do nosso grupo completo. Então a gente foi pro Maranhão. Claro, sempre muitas fotos, coisinhas de viagem do livro de recortes. E aqui eu fiz até alguns desenhos inspirados nesses azulejos. Porque lá em São Luís, principalmente na parte histórica, né, tem muito desses azulejos portugueses na arquitetura. Então aqui foi o nosso primeiro dia, que foi um city tour, assim, rápido. Bem rápido, inclusive, essa é uma piada interna. Por São Luís do Maranhão. Então a gente visitou esse teatro belíssimo, eu fiquei apaixonada. Vocês sabem que eu amo teatro musical, eu estudo isso. E esse era o Teatro Arthur de Azevedo, uma construção linda, muito antiga, de 1817. Eu até anotei aqui e coloquei, eu poderia morar nessas cadeiras. Porque foi assim que eu me senti. Nossa, eu amei esse lugar. Então aqui, finalmente, agora a gente já chegou nos Lençóis. Por quê? Você tem que ir pra São Luís, né, a capital, todo mundo chega lá de avião. E daí você pega o carro, uma van, até de fato o Parque Nacional, que você vai encontrar essas paisagens maravilhosas que são os Lençóis Maranhenses. Então aqui uma foto do nosso grupo. Quem reconhece essa menina aqui da frente é a Marina Viaboni. Sim, eu tive a honra de tê-la em minha viagem. E aqui todo o nosso grupo, perfeitos, maravilhosos. Sinto saudade de todos. E olha, coloquei aqui escondido pra variar, né? Fotinhos que não estavam cabendo em outro lugar. Então aqui foi o que a nossa agência preparou pra gente. Juro, foi maravilhoso. A gente chegou lá nos Lençóis e tinha essa estruturazinha com almofadinhas e cadeirinhas que os guias montaram. Aqui eu, bem sereia. E agora eu posso vir aqui e só guardar nesse bolsinho que eu fiz. Porque eu queria muito que o centro dessa página fosse essa foto aqui, que era bem grande. Então eu priorizei isso e escondi essa. Aqui sou eu e as meninas, a Leia e a Olivia. A gente tá fingindo ser H2O Meninas Sereias, naturalmente. Esses provavelmente são os fundos que vocês mais vão me ver usando, principalmente o de água. É muito fácil trabalhar com essa estampa de água, gente, muito versátil. Não tô dizendo só porque eu que criei, não. Mas com certeza isso relaciona, né? Aqui, inclusive, é muito legal. É uma foto de câmera analógica. Nessa viagem, principalmente, tivemos várias pessoas com câmeras analógicas. O que eu fico muito grata, porque são registros que ficam maravilhosos, super conceituais. Então eu imprimi junto com as minhas, que eu tirei no meu celular mesmo. Também peguei essa e imprimi pra colocar aqui. Partes escondidas.
Aqui eu relatei um pouquinho do que foi essa aventura, porque nesse dia a gente fez uma trilha pelos lençóis, então a gente basicamente andou 10 quilômetros pela areia, embaixo do sol, pelas dunas, para chegar na casa da Dona Regina, que era na Baixa Grande, que é uma comunidade de só 5 famílias, que eles moram lá no meio das dunas mesmo, e ela nos recebeu super bem, tem um redário, então a gente passou a noite dormindo em redes, a gente fez a nossa refeição lá, e basicamente foi um grande desafio, assim, eu acho que ninguém tava esperando, quer dizer, a gente sabia que ia ter uma trilha, mas foi bem puxada, mas eu acho que foi muito importante, assim, a gente se uniu muito como grupo, e todo mundo saiu, assim, muito transformado, sabe? Porque a gente se provou que a gente conseguia. Eu digo por mim, nossa, foi super importante eu ver que eu conseguia fazer algo do tipo e foi muito legal. Depois a gente voltou andando também, porque essa é uma região que você não consegue acessar de carro. Então os guias são obrigados a parar o carro lá antes e os turistas têm que fazer isso caminhando. Mas é a única forma de você ver algumas das lagoas e assim, paisagens que parecem de outro mundo, juro, parecia outro planeta. Esse aqui é um postal que a gente ganhou do Guaraná Jesus em determinado ponto. Então eu coloquei aqui e ele esconde mais informações. Aqui eu botei até uma foto de um pôr do sol muito lindo que a gente viu, acho que no último dia inclusive. Tudo o que precisávamos era um pôr do sol na praia. Aqui outra foto analógica, ficou muito legal. O efeito nem é filtro, gente, é só da câmera mesmo. Aqui de novo uma foto que não coube, do jantar que a gente teve. Se você notar, a paleta de cores é bem diferente, então eu deixei ela aqui escondida. Eu prendi uma fitinha, fiz um furo, prendi uma fitinha, coloquei aqui e pronto, dá pra girar. E aqui chegamos ao fim, essa é uma das minhas páginas favoritas. Recortei então a carinha de todo mundo pra colocar o nome de cada um. Nossos guias, inclusive, que eram muito especiais. Até hoje, em todas as expedições Flamingos, a gente deu muita sorte com guias, de conhecer pessoas assim maravilhosas, que parte o coração até de ir embora. Eu nunca vou esquecer dessas pessoas, sabe? Lá na Amazônia a gente conheceu o Chico, meu Deus, e o nosso guia, eles eram tão maravilhosos. E o Chico, que era também nosso barqueiro, né, ele nos levou até na casa dele. Então, assim, super faz parte da experiência. Aqui o Zé e a Mira. Aqui, então, eu colei um pedaço de um mapa que eu peguei lá, só pra colocar o trajeto, eu consegui visualizar o trajeto que a gente fez, que foi de São Luís até Atins. E vocês sabem o que é isso aqui? Isso mesmo, a futura Expedição Flamingos Atacama. Vem aí a minha próxima expedição, que é pro Chile. A gente vai agora pro deserto do Atacama, um lugar assim mágico. Dizem que é um dos céus estrelados mais bonitos que você vai ver na sua vida. Possivelmente o mais bonito. E nossa, eu tô muito animada, é sempre com essa agência que eu confio de olhos fechados, que é a Welcome Trips. Eles fizeram todas as minhas expedições, a gente criou esse projeto juntos. Então eles fazem viagens completas, assim, que você só precisa comprar e ir. Não precisa ficar se preocupando com detalhes, sabe? Porque a gente já tem todo o roteiro planejado. Vai todo mundo junto, então a gente se encontra lá, a agência coordena até as passagens, se você quiser comprar pela agência, eles ajudam com as passagens também, pra gente ir em voos parecidos, próximos, e daí uma vez que tá todo mundo lá, gente, sério, é muito simples, a gente entra em carro, come, vê paisagem, dorme, e esse é o nosso estilo de vida, simplesmente ficar se divertindo e se maravilhando com o mundo, comendo comida boa, é muito divertido. Então eu vou continuar essa viagem nesse caderno aqui, eu vou levar ele junto comigo. Então, vem mais diários de viagem pela frente e que, amém, eu possa continuar viajando e registrando sempre. E temos as últimas 2 vagas da Expedição Flamingos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você sentiu esse chamado, se você acha que essa viagem pode ser pra você, eu tenho todas as informações linkadas aqui embaixo em outro vídeo também e lá no site. A gente tem um botão do WhatsApp no link que você vai ver, que você pode clicar para tirar qualquer dúvida. Quem vai te atender vai ser a Lorena, que é uma pessoa muito especial, que sempre nos ajuda com tudo nas expedições. Então qualquer dúvida que você tiver, você consegue tirar lá. E vem fazer parte dessa aventura com a gente e quem sabe fazer o seu próprio diário de viagem. É muito bom essas viagens pra quem nunca viajou ou pra quem tem vontade, mas não tem companhia, sabe? Porque ali a gente se junta, é um grupo de criativos, sempre são pessoas muito legais aqui do canal. Em poucos dias, nem dias, em horas, a gente se torna uma família, assim. É impressionante como se une. E, gente, já aconteceu cada coisa maluca, cada coincidência, colegas de quarto, sabe? Sendo gêmeas. Eu tô olhando pra lá porque acabou de vir um passarinho muito lindo.
Me senti a Cinderela agora. Já saiu gente da expedição tomando decisões de mudar de trabalho, de mudar de vida. Enfim, é sempre muito transformador. Eu espero ver você lá. Qualquer um que você queira ver com mais detalhes ou até mesmo algumas cenas de eu fazendo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu ando bem ativa no TikTok, no Insta, com Reels e vídeos de formato mais rápido, inclusive com esse tipo de assunto. Então nos vemos por lá também. Um beijo e até os próximos vídeos. Saudades. Nossa. Calu, por favor, cortar meu estômago roncando.